Sejam bem-vindos a mais um programa com divergência, espero poucas, mas que nos leva a discutir temas como o programa de estabilidade, proposto pelo Carlos Brás, que é um militante do Partido Socialista, o Eldado Mário, que depois vai-nos pôr a falar sobre o 25 de Abril, é um militante sem partido, e o Nuno Camilo, que nos vai falar sobre o IVA zero dos produtos alimentares, que é um militante do PSD. Portanto, estamos aqui bem enquadrados, ali o Pedro no meio do Eldado vai-nos trazer uma boa conversa. Carlos Brás, começo por ti, precisamente para falarmos do programa de estabilidade. O que é este programa de estabilidade que foi apresentado semana passada? Muito obrigado. Cumprimento os meus colegas do painel. É um gosto rever-vos. Ao fim de uma breve interrupção, cumprimento também o nosso moderador, assim como todos os nossos ouvintes e espectadores. Eu selecionei este tema pela sua atualidade, em primeiro lugar, porque o programa de estabilidade teve que ser apresentado ao Parlamento na semana passada, e será depois enviado para a Comissão Europeia. É um documento de extrema importância e que faz a perspectiva macroeconómica entre 2023 e 2027 e, portanto, que nos dá aqui algumas linhas de orientação sobre o que o Governo prevê que, ao nível da economia, venha a acontecer no país. Mas antes de entrar propriamente no programa de estabilidade, queria aqui usar alguma informação que foi partilhada com a Comissão de Orçamento e Finanças na audição parlamentar que teve com o Sr. Governador do Banco de Portugal, o professor Dr. Mário Centeno, e dizia ele, e publicou a informação de que a economia portuguesa está em máximos históricos. Está em máximos históricos no que diz respeito à atividade, que excedeu já o ano de 2019. O produto potencial de 2022 será em 2023 ultrapassado em cerca de 1,5%. O emprego está a crescer, com mais de 813 mil postos de trabalho. A massa salarial, que é o conjunto dos salários e das remunerações comunicadas pelas entidades privadas à Segurança Social, está também em máximos históricos e o salário médio cresceu cerca de 18% desde o início da crise pandémica, havendo depois também outros números relativamente ao rendimento disponível. No que diz respeito, e portanto isto para enquadrar, dizendo que apesar de muita contestação de alguns casos e de algumas vicissitudes e de alguma pressão mediática, o que é facto é que, quanto a números, o país tem vindo a ter um desempenho, não obstante as dificuldades criadas pela invasão da Rússia à Ucrânia, o país tem vindo a ter um desempenho assinalável, quer ao nível público, quer ao nível privado. Ao nível privado, pela primeira vez na história do nosso país, ultrapassamos 50% do PIB com exportações, que é um marco assinalável. Ao nível público, temos também de salientar o desempenho da economia e que permite uma redução sustentada e sustentável da dívida e, ainda assim, déficits residuais, como o que é previsto para este ano de 0,4%. O Governo tinha anunciado o ano passado, quando da proposta de orçamento para 2023, que haveria margem, se caso fosse necessário para ser usado. É isso que está a acontecer e, se eu bem me lembro, as oposições batiam muito na questão do endividamento, na questão dos déficits, na questão das pensões e na fórmula de cálculo e, portanto, com este programa de estabilidade, o Governo desmistificou e clarificou que as pensões e a fórmula de cálculo será integralmente respeitada, não obstante ter sido antecipado uma parte do aumento em 2023. Portanto, os portugueses podem ficar tranquilos, as pensões não vão sofrer qualquer penalização, serão atualizadas de acordo com os níveis de inflação através da fórmula criada para o efeito e, ao mesmo tempo, há um dado interessantíssimo que é o número de emprego, o
número de pessoas empregadas continua a crescer. Obviamente que não houve aqui nenhum fenómeno de natalidade esporádico, extraordinário, mas sim há um saldo migratório positivo. E isso sim também é uma notícia relevante, porque tradicionalmente somos um país emissor e estamos neste momento a ser um país que capta mão de obra. Para além de ela ser importante para muitos setores de atividade, traz também um grau de garantia de estabilidade e de sustentabilidade à segurança social. E por isso mesmo as pensões podem ser atualizadas na medida em que a fórmula o determina, e podem também os portugueses ter mais garantia de que o Fundo de Garantia da Segurança Social está mais robusto e mais forte. Há ganhos salariais que se prevêem para 2023 acima da inflação, no que é declarado à Segurança Social. Prevê-se que encerremos 2023 com 8 pontos percentuais acima de 2022, o que é significativo, sendo que a previsão da inflação fica 5,1%. Portanto, no geral, no global, os ganhos salariais médios em Portugal serão suficientes para colmatar a inflação. Não quero com isto dizer que não haja setores da população que estejam a ser mais penalizados, com mais dificuldades e que precisem de ser ajudados. E é para esses que existem os pacotes pontuais de ajuda, dos quais será pago já esta semana a primeira tranche de 90 euros, que se prevê de 3 em 3 meses, para as famílias mais carenciadas, e depois prevê-se também que no próximo orçamento continua a haver um ajustamento das tabelas de IRS, no sentido de cada vez haver um maior número de contribuintes dispensados de apresentar declaração e dispensados de retenção na fonte. Muito obrigado. Olá, estando os resultados do Governo do Estado em bons rimas, como apresenta aqui o Carlos Soares, porquê tanta contestação nas ruas? Tens alguma explicação para este desiderato que encontramos em alguma da população, para esta reclamação, para esta constante manifestação de desagrado? O que eu tenho visto nas ruas, de uma forma geral, é o combate, digamos que os professores têm funcionalismo público de uma forma geral, com particular incidência nos professores. É isso que eu tenho visto, mas isto leva-me a recuar um pouco mais no tempo. Porquê? Eu nunca disse, nem direi, que não assisto aos professores a alguma razão na contagem do tempo de serviço. O problema não é esse. O problema é que há duas lógicas. Uma lógica tem a ver com a dívida pública e com a sustentação do déficit. E a outra lógica tem a ver com o acudir a problemas sociais candentes que são efetivos e que têm de ser resolvidos, como é o caso dos professores. Agora, isto é uma realidade que tem sido sistematicamente aproveitada para desclassificar o governo, para combater o PS, para criar uma imagem de instabilidade social que tem sido completamente aproveitada pela direita. E a direita alicerçada numa comunicação social que tem como único desiderato destruir o governo e o Partido Socialista em particular e, designadamente, forçar a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições gerais. Mas isto tem tudo a ver com uma questão que eu pus no meu tempo de antena, vou falar. Eu sei que não estás de acordo com esta visão, aliás, já deste sinal de que estás um bocado em contraciclo com esta visão, mas que pensas? É evidente que há aqui bons resultados que têm sido económicos, que têm sido patenteados pelo governo, mas também há aqui uma questão que é central, que é de facto um certo desagrado, uma certa manifestação de desagrado por parte de uma população, não é só as pessoas, mas nomeadamente
os auxiliares da ação médica, os auxiliares das escolas, os funcionários públicos em geral. Poderá o país dar condições para resolver estes problemas? Com estes resultados económicos que estão sobre aquilo que o Carlos apresentou. Muito bem. Antes de mais, cumprimentar todos, os meus colegas de painel, moderador e todos os mais. Eu, quando estava a ouvir o meu colega de painel, por quem muito estimo, o Carlos Brás, eu estava com uma dúvida. Em dois momentos. A primeira dúvida era, quando falou na guerra da Rússia e da Ucrânia, eu estava a pensar que o Carlos Brás estava a fazer aquele senhor na guerra do Iraque, que estavam as bombas a cair atrás, ele estava a dizer que a guerra ainda estava muito longe e que não havia perigo nenhum. E depois falou-me de números e de estatísticas que eu pensei, este não é o país em que eu vivo. E eu queria perguntar ao Carlos Brás qual é esse país, dessas estatísticas, porque eu quero mudar para esse país de sonho. Porque, na verdade, aquilo que eu vejo é que nós temos o IVA zero nos produtos alimentares, porque realmente a taxa de pobreza tem vindo a aumentar no país. Nós vemos a contestação na rua, não é só dos professores. Nós vemos dos... Deixe-me só interromper para dizer o seguinte. Há 2 meses atrás, a ameaça era a recessão. Já lá vamos. Há 1 ano atrás, a ameaça era o fim do projeto europeu. Eu era um tempo em que se mandavam emigrar as pessoas e deixaram de ser, para não serem... Temos saldo migratório positivo. Temos saldo migratório positivo. Estava a falar e Já lá. Não, nós temos que ter memória e temos que perceber o seguinte. O Pedro Passos Coelho, quando disse às pessoas que se tivessem que emigrar, que fossem, não significa que estava a escorraçá-las. Estava a dizer que se elas queriam uma oportunidade de vida melhor e que a conjuntura não era a melhor, tinham que fazer pela vida. Como se calhar nós já tivemos cá ministros de outros partidos que disseram isso. A questão que eu vejo é o seguinte, nós não podemos olhar para a estatística e a estatística dá-nos tudo bem. Nós estamos aqui sentados. Se eu comer 3 pizzas, não significa que na média cada um comeu uma, porque eu comi as 3. Não é? E é a estatística. E nós hoje vemos que há um problema estrutural na sociedade. O IVA a zero na restauração, nos produtos alimentares, do cabaz alimentar, dos bens essenciais, é porquê? É porque as pessoas estão melhor, a viver melhor? É porque os salários melhoraram? Não, nós temos um problema inflacionista que não se vai alterar por causa de um interruptor. E temos que perceber que existe neste momento uma contestação generalizada ao Partido Socialista. E eu percebo que se calhar um ou outro jornal que esteja mais descontente, tudo bem, mas começamos a ver focos de tensão. E há uma coisa, o Sr. Presidente da República, que tem tido uma magistratura de independência ao longo de todo o seu primeiro mandato e ao longo do segundo mandato, neste momento, pela primeira vez falou que poderia haver uma dissolução da Assembleia da República. Ele já deu um toque. Agora, o que eu acho é que nós, na verdade, quando falamos em carga fiscal, tem-se vindo a aumentar a carga fiscal neste momento do partido do governo, com a maioria. Nós, o quadro comunitário que já devia estar no terreno, nós estamos em abril. Nós, neste momento, as empresas estão com dificuldades. Porquê é que as coisas não saem? Porquê é que os avisos não vêm cá para fora? Porquê é que não se injeta dinheiro na economia? A taxa de desemprego está a diminuir? E eu, sinceramente, não tenho sentido isso. Está o emprego a aumentar. Eu não tenho sentido isso. Os números da Segurança Social não dizem. Eu não tenho sentido isso. Agora, se calhar, nós temos é que pegar e ver quantas pessoas é que estão a fazer formação, no caso, formação de adultos, que é quantas pessoas nós conseguimos tirar. Desculpe lá, o valor que uma entidade patronal desconta para a Segurança Social por cada trabalhador não tem a ver com formação, é com trabalhadores efetivos. Eu sei. Mas se esse valor tem vindo a crescer, é porque há mais trabalhadores e melhor remunerados. Não vejo outra explicação. Mas eu gostava... Não significa isso. Eu gostava... Na opinião dele. Está bem, mas ele... Mas o Nuno Camilo estava a falar. Deixa-me só terminar. Não significa isso. Veja o seguinte, nós tivemos um conjunto de aumentos por decreto. De aumentos salariais. Ainda agora vou dar... Não é decreto, é acordo. É por decreto. Porque o governo chega lá e diz assim, vamos ter que aumentar o salário mínimo, porque se nós não aumentarmos, nós fazemos por imposição. E vai dar ao mesmo. O acordo da concertação social, eu estou lá,
até há bem pouco tempo estava na concertação social, via a Confederação de Comércio, com o engenheiro João Vieira Lopes, assistia a uma série de reuniões e participei nelas e percebia muito bem como é que a coisa funcionava. O que eu acho é que o Partido Socialista tem que, neste momento, ter a seguinte sensibilidade. Primeiro, há um desgaste enorme. Primeiro. Segundo, nós vemos que há temas que o Partido Socialista tem gerido de uma forma desastrosa. Desastrosa. Esta questão da TAP é inacreditável. Eu acho que uma criança com 5 anos era capaz de fazer melhor porque não falava e aquilo corria melhor. Às vezes o silêncio é melhor arma. Depois vemos, no caso dos professores, é óbvio que nós sabemos que os professores têm a razão, mas financeiramente não é viável fazer um acordo. E se algum partido tiver a coragem de dizer que é viável, está a mentir, porque financeiramente não é possível. Mas nós temos que assumir isto com eles e temos que ter a coragem de assumir um compromisso a médio e longo prazo. Correto? Nós vemos na questão da saúde. Nós, quando eu falo do problema da saúde, se calhar o problema da saúde chama-se de organização, que agora o senhor... Pois, por falta de investimento não podem dizer que é. Não, e vou dizer outra coisa, Carlos Brás, por uma questão de justiça. Nós hoje o problema que temos na saúde, muito, é que a pessoa vai ao Serviço Nacional de Saúde por qualquer coisa, entope o serviço com coisas desnecessárias. Está bem, mas cada vez é pior. Está bem, mas cada vez é pior. E sabe qual é a nossa sorte? A nossa sorte é que já há nós temos... muitos anos que se fala, há mais de 10 anos que se fala deste problema, que é um problema que tem a ver designadamente com as urgências. Nós temos 2 milhões de pessoas que neste momento têm seguros de saúde particulares que nos chafam. Porque se estes 2 milhões não tivessem seguros de saúde privados, isto ainda era muito pior. Portanto, o desgaste é enorme. Mas quando tem necessidade de urgências, vão aos coisas graves, há cá ir ao funcionário ao hospital público. Portanto, eu acho que os máximos históricos, o Sr. Presidente do Banco de Portugal, ele nunca foi muito bom na estatística. A gente tem que se recordar que ele, no passado, ele não era muito bom a fazer estatística. E enganava-se um bocadinho nos déficits, aquilo de vez em quando, oscilava ali, ele até se foi embora, porque a coisa estava a correr muito bem, ele quis ir embora. Portanto, eu acho que o País das Maravilhas não está assim tão tranquilo. E eu vou-lhes dizer, eu se calhar vivo num país diferente, num país em que falo com os empresários e que eles não dizem isso. Eu vou-lhes dar um exemplo, que o Governo não tem culpa. E falamos isto se calhar no último programa. Nós hoje temos um setor do comércio que emprega 700 mil trabalhadores no setor do comércio. Ok? E este setor tem um problema estrutural. É que a pandemia acelerou demais a digitalização. E as empresas não conseguiram acompanhar. E nós hoje, o online está a superar. Mas deixa-me só fazer uma questão. Isto é um gráfico da confiança dos empresários. Carlos, sabe também ou melhor que eu que a estatística? Está tudo errado aqui. Não, a percepção é que está correta. Há uma questão que o Carlos não pôs aqui que eu gostaria de desenvolver um bocadinho mais, que é a questão dos empresários não terem acompanhado o desenvolvimento da digitalização. Não é tirar dinheiro para cima do problema. Mas eu só queria ir por aí. Eu não queria ir por aí. Eu queria perguntar se a massa empresarial na área do comércio não está um pouco... para um bom tempo. É isso que por acaso é o termo. Só que, deixe-me dizer isto, olha. Nós tivemos uma alteração à lei dos saldos, que era importantíssimo revertê-la, do tempo do Passos Coelho, que está errada. Foi a Cristas, o Portas e o Ministro da Economia, na altura, o que estava na cerveja, que fizeram uma lei em que alteraram as datas dos saldos e fizeram com que qualquer altura do ano não consiga fazer saldos. Isto desregula o mercado por completo, primeiro. Segundo, nós neste momento... Mas não queriam a desregulação do mercado, não é? Mas este é um problema estrutural. E vou-lhe dar outro exemplo. Neste momento, o mercado online estrangeiro entrou de tal maneira cá dentro que nós não temos maneira de... Era isso aí que eu queria chegar. E o governo, digo eu, vem com um modelo que é os bairros digitais, ok? Que é uma ideia engraçada, mas que eu tenho dúvidas, claro. Sou sincero, tenho dúvidas. Muitas dúvidas. Porque as empresas não têm capacidade para ter retaguarda. Nós hoje, e é fácil de explicar o exemplo, nós hoje chegamos a casa, online, carregamos, escolhemos um vestido, para não nos ferir suscetibilidades das senhoras, pegamos, escolhemos 5 pares de calças de cores diferentes, e 2 de um tamanho e 2 de outro.
mandamos vir para casa, não pagamos, porque é o cartão de crédito a 30 dias, não é? O dinheiro só foi bloqueado no saiu da conta, chega à casa, experimento, não gosto do bolo. Quem paga a devolução? Os grandes grupos económicos. As empresas pequenas nem têm estoque, nem conseguem suportar este custo de ir e de vir. Fazia jeito ao gasto de soluções de empresa, não é? Mas isto é um problema estrutural que é preciso começar a pensar nele e é preciso resolvê-lo rapidamente. Agora, eu sinceramente respeito, não só pela amizade e consideração que tenho pelo Carlos Brás, mas fico um bocadinho, digamos, estressado, eu diria stress político, de olhar e de ver o País das Maravilhas, que não está, infelizmente. Mas não está, infelizmente, não é por ser o PS a gerir o país. Eu ainda há tempos, no último programa, o Carlos Brás não esteve cá, eu deixo parabéns à senhora deputada que estava cá do Partido Socialista pela iniciativa que ela teve no Parlamento de votar a favor da deslocalização do não sei o que, médico ao Porto. Sim. Pronto. Infarmed. Portanto, nós temos de ser os primeiros a assumir quando é bem e quando não é bem. Portanto, eu olho para essa estatística, eu não tive acesso a ela, mas já recebi muitos relatórios e olho que às vezes a estatística está muito longe. E é isto que eu dizia à média. Nós estamos aqui os três. Eu mando-me 3 pizzas, comi as 3 e em média cada um comeu uma e afinal Carlos, estavas a parar para pedir direito de... Não, eu queria perguntar. Defesa de honra. Na opinião dele. Não era defesa de honra. É isso que eu chego a um ponto. Do PS, e como deputado, enfim, portanto, é uma função. Muito bem, dos mais novos que há. Queria te perguntar, na sensibilidade dele, o que é que tem desgastado o governo num lapso de tempo relativamente curto, porque estamos a falar cerca de um ano? Muito bem, posso? Carlos. Antes de mais, a propósito da questão que o Nuno Camilo levantou do Infarmed e do voto da Maria João, e não só, foi articulado por mim, enquanto coordenador dos deputados. Foi articulado comigo entre os representantes autarcas na cidade do Porto, com o grupo parlamentar. Nós temos, por defeito, liberdade de voto, mas ainda assim temos que ter algum cuidado na gestão disso, para senão arriscamos a perder votações. Portanto, o voto da Maria João, como o de Rui Lage, como o do Tiago Barbosa Ribeiro e de outros autarcas do Porto, foi articulado por mim com a direção da bancada parlamentar e, portanto, plenamente de acordo com isso. Eu disse isso para elogiar. Certo. Sim, mas não foi uma coisa que tivesse acontecido por acaso. Não, nem por geração espontânea. Não diz respeito. Quanto à questão pertinente que o Eldado Mário coloca, de facto, eu debrucei-me sobre questões económicas. E o Nuno Camilo sobre questões sociais. São coisas distintas. A economia tem bons indicadores, está a corresponder e o governo tem tido uma boa trajetória, uma trajetória positiva. Outra questão diferente é a questão do desgaste da imagem, da ilusão que tem sido causada também porque o Partido Socialista, ao nível do governo, tem tido algumas falhas, que tem de facto tem-se colocado a jeito, como se costuma dizer, mas são falhas quanto à forma, não quanto ao conteúdo. Porque quanto ao conteúdo, não tem havido... A questão da TAP é uma questão à parte. Eu pessoalmente sempre achei que quando houvesse uma revisão de inquérito aquilo ia fosse este governo ou fosse outro qualquer, porque é intrínseco à própria TAP o comportamento como uma empresa privada, literalmente privada, e já não é assim desde há 2 dias ou 3, sempre foi assim o comportamento da TAP. Aliás, o facto de distribuírem sistematicamente dividendos e prémios a gestores em anos de prejuízo é uma coisa que tem décadas. Já tem anos. Tem anos. Portanto, é uma cultura empresarial naquela empresa que um dia tinha que acabar, e eu acho que chegou à altura de se ter aquele regabof que literalmente, em algumas circunstâncias, era um verdadeiro regabof que havia naquela empresa. Depois houve também a tentação natural do PS de colocar pressão na TAP, na gestão da TAP, e de eventualmente interferir, se calhar, em demasia e prejudicar o desempenho da anterior CEO, que se calhar, na minha opinião, não terá sido despedida com uma verdadeira justa causa, e os tribunais aqui irão avaliar se sim, se não.
Agora, há aqui uma coisa que eu vos quero dizer, esta contestação toda, na minha opinião, tem muito a ver com a saída do PCP e do Bloco da solução governativa e da solução parlamentar de apoio ao governo. Estes dois partidos vieram criar um radicalismo na rua, que é a praia deles, diga-se, é onde eles se sentem bem, é no protesto, é na rua e é nas greves. E depois aparecem sindicatos abrangentes, formas de fazer greve à la carte, self-service, só à primeira hora, só à hora do meio, só à hora do fim, coisas que nunca se... Quem acabou com a radicalização sindical não foi a esquerda. Quem acabou? A radicalização sindical. Não é isso que eu estou a falar que esses dois partidos... A horizontalidade dos movimentos sindicais sindicatos, nós sabemos que... O que eu estou a dizer é que esses dois partidos, ao saírem da solução de apoio ao governo, vieram diretamente para a rua e com a sua ação vieram criar sindicatos novos. As reivindicações são justas, as dos professores. Essa questão de andar com a casa às costas. Há quantas décadas é que ouve falar nisso? Isso tem... Mas é um problema do hoje? Não, é um problema do PS? É intemporal. Não, temos todo é um problema da contagem do tempo. É um problema do PS, é um problema de hoje. Não é? Não, aliás, o PS... Mas porque é que se exige agora, porque é que agora se exige o respeito integral até ao último minuto, até ao último segundo do tempo de serviço? E não se entra num processo negocial. Vou responder a isso. Porque é que se entrou neste radicalismo de ou tudo ou nada? O que me parece que está a acontecer, eu vim agora de uma oficina de automóveis que fui lá pedir um serviço para a minha moto, uma afinaçãozinha. E diz-me assim o senhor mecânico: ouça lá, vocês ainda vão dar mais aos professores? Eu não dava nem mais um cêntimo. É que eles estão a correr o risco de perder a base social. E com o apoio estão a correr esse risco, estão a radicalizar por forma da luta, que mesmo quem são os defensores do ensino público, da escola pública, está a ponderar seriamente colocar os meninos e as meninas no ensino privado, com medo de que as coisas... pois está, você está. Com medo que... Entra nos bolsos de cada um, não é? Com medo que no próximo ano... Em termos sociais, não, é que está a ser muito mal encarado. Bom, está a haver um desligar da sociedade, está-se a desapegar desta reivindicação. Começou por simpatizar com ela, porque de facto é justo não penalizar os professores e obrigá-los a andar a circular pelo país todo. Essa é uma reivindicação inteiramente justa e legítima, mas já está a chegar a um ponto em que estão a perder a base social e estão a ficar os radicalistas, os radicais, e depois um dia destes vão querer ter escolas e alunos e não vai haver alunos para eles, que eles vão estar no setor privado, muitos deles. Mas é preciso ter esse para pegar isso. O IVA zero, ou no caminho, que era o IVA zero. Era o tema que eu ia... Não, mas antes de pôr esse tema, eu queria colocar, o Mário está ali com vontade de falar, sobre o tema... Deixa-me falar, porque só uma frase, que era o IVA zero, que era os aumentos salariais, não foi por decreto, foi por negociação. Os aumentos salariais foram negociados com as confederações patronais e o IVA zero foi negociado com a distribuição e com a produção. Eu sei. Não foi nada por decreto. Aliás, a ideia de que a maioria tem um rolo compressor está completamente desmistificada no dia-a-dia, na praxis. Mas você sabe como é que essas negociações são feitas? Não vai-me dizer que é com a faca que está à garganta? Vai-me dizer que é com a faca que está à garganta? Não acredito nisso. Nem acredito sequer que as entidades patronais se sujeitem a isso. Mário, tu estavas a querer dizer qualquer coisa sobre o tema que estava em discussão dos professores. Eu penso que, assim, relativamente à questão dos professores, eu disse já que tenho a ideia de que estas reivindicações são justas. Agora, a forma como se tem radicalizado esta luta, eu recordo-me, é muito parecida. Não sei se recordam disso, mas eu recordo-me, quando foi dos combustíveis, se lembram que este país ficou quase paralisado quando foi preciso do sindicato dos transportadores dos combustíveis, dos enfermeiros, dos médicos, dos senhores magistrados. Então como é? Então como é? E agora quase não se fala nisso, porque claro, há classes e classes. Os senhores magistrados são uma classe privilegiada. E pronto. E calaram-se e continuam a produzir o mesmo ou ainda menos. O mesmo ou ainda menos. E esta questão dos professores e das greves tem, de facto, eu aqui concordo um bocado com o Carlos Moraes, os professores têm
assistido à redução da sua base, enfim, da base social de apoio, digamos assim. Quer dizer, as pessoas, de uma forma geral, não acham justa, não é as reivindicações, é a forma como se paralisa uma educação, como há. Isto é um bodo, mais uma vez, é um bodo para a escola privada. O que estão a fazer é a destruição da escola pública. Como estão a tentar destruir o Serviço Nacional de Saúde. Como não se acaba um problema que é candente, que é, por exemplo, a redução drástica das taxas de justiça. Estando os tribunais completamente a dizer, ou os desgraçados que não têm para pagar e recorrem ao apoio judiciário, não é? Que hoje em dia até já tem alguma qualidade, mas de uma forma geral, a classes, digamos, médias, esbarram com taxas de justiça absolutamente astronómicas. Portanto, a isto ninguém responde. Agora, relativamente à questão política que está por trás disto, eu vou reservar-me um bocadinho para o 25 de abril. O Nuno falou uma coisa que eu gostaria de pegar, que foi a questão no tempo de Passos Coelho de haver uma tentativa de redução de acesso à urgência através das taxas moderadoras, que teve algum efeito, porque efetivamente é muito complicado gerir urgências quando temos gente que não é urgente a ser tratada. Achas que as taxas moderadoras podem ser um elo para reduzir, digamos, o acesso à urgência, para que seja... É porque não é deitando mais dinheiro, um filtro, não é? Ou até penalizar quem vá à urgência que não seja urgente. Eu acho que nós... Mas eu sei, para além de... Este é um tema que eu gostava de falar, mas também... Queria ver aqui uma questão. Na questão que me coloca, e obrigado pela questão que me coloca, dizer-lhe o seguinte, que nós neste momento, quando vamos para as taxas moderadoras, é sem dúvida um filtro. Não é um filtro que eu concordo. Porque quando nós falamos de saúde, é um bem de primeira necessidade, portanto não devemos privar, porque há franjas que nós podemos estar a privar de acesso à saúde. Neste momento as taxas moderadoras são residuais. Sim, mas estamos a falar daquilo que... Mas podiam ser usadas. Estamos a falar no passado. Eu acho que é muito mais... presente, não podemos chegar, por exemplo, para filtrar ou penalização para quem vai à urgência sem necessidade de ir à urgência. Eu acho é que nós deveríamos ter uma saúde mais preventiva. Exemplos. Que eu acho que com exemplos a coisa é mais fazível. Nós, se calhar, hoje, a educação física devia ser muito mais exigente e, se calhar, devia ter muito mais horas para fazer com que as pessoas tivessem o gosto pelo exercício físico. E, se calhar, com isto nós combatemos... Nós, com isso, combatemos a obesidade, por exemplo. Incentivar o desporto escolar de uma forma muito mais afincada. Nós vamos ver os bons exemplos. Os Estados Unidos têm o campeonato do basquetebol, que depois passa para a Liga Superior, tem o campeonato de beisebol. Mas também é um país com maior obesidade. Está bem, mas vamos ver o que eles fazem de bem. Sim, o que eles fazem de mal, não é? O que eles fazem de bem, que é para a gente copiar. Agora, lá tem muito mais comida plástica do que nós cá temos ainda bem. Nós cá ainda temos presunto, salpicão, dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea. Portanto, nós devemos prevenir do que depois andar, porque veja, quanto é que nos custa ter uma pessoa obesa, ter uma pessoa que tem problemas de saúde, porque realmente não tratou do seu físico, não é? Algumas que têm problemas congénitos, portanto, outros não. Agora, nós temos que ter um Estado, e há bocado quando ouvia os meus colegas a falar da questão das greves e dos senhores que estão em greve e insubordinados e que estão, muitos deles, a ultrapassar aquilo que seria o aceitável, eu vou dizer uma coisa. Eu fui estudante e quando fui estudante ajudei a montar uma greve, ok? O comboio da educação. Mas depois fui crescendo, fui desenvolvendo e fui olhando para as coisas de uma perspectiva diferente. Independentemente do governo que esteja no poder, eu sou contra as greves, porque a greve não acrescenta. Porque se nós chegarmos lá e perguntarmos às pessoas, na realidade, o que é que elas estão lá a fazer, metade delas não sabem. Diz que vieram
Porque há uma injustiça, mas no fundo da questão elas não sabem. Isso é a primeira questão. A segunda questão, vejam o prejuízo social que causa. Eu dou-me um exemplo. Hoje há uma escola pública que, com a greve, tiveram que ir buscar, os pais tiveram que deixar os seus trabalhos para ir buscar. Não é só os professores que deixaram de dar aulas. Foi o que é que os pais deixaram de trabalhar, muitos deles, a criar conflitos muitas vezes com as entidades patronais, para ir buscar os filhos porque alguém fez greve. E eu pergunto, qual é o resultado e a consequência desta greve? Vai resolver o problema? Não vai. E é verdade, e eu disse e volto a frisar, o que os professores reivindicam é justo. Não há dinheiro para fazer isso. Não há. E temos é que ter um compromisso. Os funcionários judiciais também estão em greve por melhores condições, por sistemas informáticos, não sei as coisas. Todos eles têm razões legítimas e todos eles têm razões que são justas para o comum dos mortais. Agora, nós temos é que definir prioridades e saber que Estado é que queremos. Por isso é que há uns tempos atrás, num programa nosso, eu dizia assim, nós temos que saber qual é o futuro do país que nós queremos. Se queremos um Estado mais interventivo, ou mais regulador, ou mais fiscalizador. Não é? Porque não é possível, do ponto de vista económico ou financeiro, conseguir albergar todos estes direitos que são adquiridos. E vejam, e nós ainda não começamos a falar da semana de 4 dias. Porque nós, quando começamos a falar da semana dos 4 dias, a taxa de desemprego vai diminuir drasticamente. Já seja implementada a nível piloto. Eu sei, mas não, veja agora as empresas como é que elas vão conseguir absorver isso. Mas tudo bem. Quando era o salário mínimo, agora, era o diabo também. Há uma coisa que é, os professores com estas medidas estão a perder uma base eleitoral. É verdade. Estão a perder... a sorte deles é que não são eleitos. Não, estão a perder base eleitoral social. Mas há que ser eleitos. Mas há alguns que de certeza têm a pretensão de ser eleitos. Portanto, eu não vou trabalhar no sindicato a ver se safam. Não, eu vejo é o seguinte, não há dinheiro para pagar propinas nas escolas privadas. É que há muitas escolas privadas que o incumprimento já começou a acontecer. Porque se nós temos problemas sociais e se temos falta de liquidez para pagar bens de primeira necessidade como os bens alimentares, onde é que ficam já as escolas? Falam da forma. Quer dizer, depois há estas coisas, a taxa de poupança cresceu. Mas que se cresceu porque as empresas lucraram mais. Então, as pessoas estão desgraçadas, estão na hora da morte, estão na prisão, ou há dinheiro. Muitas pessoas tinham dinheiro em casa e O Nuno Canil tem razão numa base. É que, de facto, e porque ele tem muito sustentação na área do comércio. E o comércio, de facto, tem uma estrutura muito antiga. Muito antiga. Mas tem 700 mil também. E muito impreparada para o choque que vem daí, para o futuro. E vocês nos serviços temos meio milhão. E que nos picos de trabalho podemos chegar outra vez aos 700. Portanto, há aqui 2 setores. Temos muito cuidado. Como é que se pode fazer afogo nas famílias, de forma geral? E nós não estou a dizer que é culpa do governo, mas quando vemos as subidas das taxas de Euribor, pessoas que pagavam pelas casas, pelos empréstimos, 400, 500 euros, e passaram para 800, 700 e tal, 800, 900 euros. Onde é que esta gente pode afogar? Afogar o quê? Mas estamos a falar de quê? Como é que estatisticamente... Mas, estatisticamente, os certificados de afogo... Isto é tratado. Está a fugir dos bancos. Claro. A poupança está a fugir dos bancos. Estão a fugir dos bancos. Porque houve um acréscimo considerável. Isto tem a ver com a estatística. Isto tem a ver com a estatística. Porque há muito dinheiro debaixo da casa. 3 pesas à média. Pronto. É isso. Mas agora outra questão, agora para a questão que o Bruno trouxe, que é o IVA zero nos produtos alimentares. É ou não é uma boa medida? Ou não é uma medida que... Não, era boa até ser tomada. Depois, a partir do momento em que foi tomada, é má. De apoio às famílias, nomeadamente às mais desfavorecidas, porque é mais direcionados para
uma declaração de interesses. Este será o meu último programa, porque depois do que eu vou dizer vou ser espancado lá fora. Portanto, eu vou-me despedir de toda a gente, mas vou-me despedir com dignidade, a pagar o casaco e tudo. Bem, vamos àquilo que é a história, porque o pessoal gosta muito da história e vamos à história. Os senhores estão recordados quando o IVA da restauração desceu, recordam-se disso? E prometeu-se que íamos baixar as tabelas de preços. Lembra-se quantas manifes houve por causa disso? Mas veja o seguinte, deixe-os manifestar. Pronto. Eu não é por uma decisão impopular que eu vou atrás só para ter resultados. É que eu digo assim, IVA da restauração desceu, a tabela de preços não desceu. IVA na restauração vai aumentar o número de empregados, as empresas vão aumentar o número de empregados. IVA na restauração vai descer e nós vamos aumentar os salários. Não aconteceu nenhuma. Ok? Pronto. O governo já tinha um exemplo, não é? E eu digo assim... Tinha o exemplo de Espanha. Sim. Eu sei. Se me disser, nós temos que ajudar as famílias carenciadas, eu sou o primeiro... Não era por aqui. Não, eu sou o primeiro a dizê-lo. Agora eu digo assim, uma pessoa que ganha... Joaquim, veja o seguinte, uma pessoa que ganha 5, 6, 7, 8 mil euros tem necessidade de beneficiar... Eu saio da Assembleia da República todos os dias. Vir à direita tem um outdoor, não é da extrema-direita, é da direita, não é da Tem iniciativa liberal? Do CDS. Um outdoor de 8x3 a dizer IVA zero nos alimentos já. Tenho 2 meses ou 3 o outdoor. Carlos, mas eu fico surpreendido. Está lá, ainda lá está. Eu fico surpreendido que você me diga isso. Sabe porquê? Porque não era que você defendia há meio ano atrás. Veja Ou há 3 meses. Claro que defendiam. Agora já não serve. Porque é uma borla fiscal. Para as grandes superfícies, isso é uma borla fiscal. Esta não vai ser. Estamos a controlar o preço do produto. Não estava adiante ao IVA. Está no exercício da palavra. É como quebrar o raciocínio. Além dos teus restaurantes que estão lá fora à minha espera. Não, eu vejo o seguinte. Esta medida fazia sentido, mas para aqueles que necessitam mesmo. Em vez de, porque vejam, eu dou-vos um exemplo. Vocês têm alimentos que a redução é de 0,01 no IVA. Há produtos alimentares que é 0,05. Isto qual é o impacto que tem num cabaz alimentar? É insignificante. Agora, nós chegarmos a essas famílias que realmente estão com muitas dificuldades, em vez de receber 6% do IVA como compensação, receber um cheque decente, porque há muita gente que não merece, não precisa. Economicamente não precisa. E ainda por cima veja o seguinte, depois das estatísticas que o Dr. Carlos Braz, nosso colega de painel, apresentou, a dizer que os salários subiram e que o pessoal está cheio de dinheiro, muito menos precisam. Portanto, como é que concatena isso com menos Estado? Não, veja só o seguinte. Eu vou dizer qual é a questão. A questão é o seguinte: nós estamos numa situação de emergência social nesta área. Portanto, se nós estamos numa situação de emergência social, nós temos que ter medidas socialmente responsáveis para responder à necessidade no imediato. Mas tem havido, não, está a ver? Mas não. Faltam mais apoios sociais. Mas o que eu estou a dizer? Qual é o impacto na receita fiscal? Esta descida do IVA. Ainda não dá para medir. Mas quando isso está complicado. Mas isso está complicado. O governo estima que está a falar dos 600 milhões de euros. Dos 600 milhões de euros. Mas veja o seguinte, mas esses era melhor, não sei, eu acho que eu sigo no Tinha-me calado que eu sigo no caminho que deveria ser um apoio maior às famílias carenciadas. E o governo fez uma maldade. Não sei como é que no caminho concatena isso com menos Estado. Não, mas está. Não, mas o Estado tem que chegar lá no cheque, senão... Então, temos aqui. Então, por um lado é menos Estado e por outro lado é o Estado. É uma situação de emergência social. Tem que ser. Pelo amor de Deus, isto é uma questão ideológica. Nem tanto a marca, nem tanto a marca. Mas deixe-me só dizer-vos o seguinte, que é, nós neste momento, o Governo fez uma maldade aos supermercados. Fez uma maldade, sabem porquê? Porque o Governo, quando explica a redução do IVA, quando faz a redução do IVA, não, sabe porquê? Porque aqui nós temos dois momentos, eu vou lhe dizer. Você tem as grandes superfícies, ok? E não fazendo publicidade, as grandes superfícies,
E depois tem as pequenas e médias empresas, ou micro, que são as mercearias e os supermercados. E estes supermercados, o governo ainda não conseguiu lá chegar, porque eles não mexem nos preços. E eu provo que você, nas grandes superfícies, dentro do mesmo grupo, e vocês vão já perceber, para não dizer nomes, eu vou a um supermercado na Avenida da Boa Vista, com umas letras brancas e verdes, né? E o preço é diferente em Gondomar e em Gaia, o mesmo produto. Portanto, qual é o critério? É que a ASAI, a métrica que tem e a base estatística que tem é uma marca branca e um produto com marca. Não chega para fazer a métrica. E o que eu digo é o seguinte: o governo deve ter dito o seguinte: atenção, carro de som do IVA, mas nós não vamos conseguir travar o processo inflacionista. Há a DIPA, que é a Associação do Setor de Distribuição Alimentar. Não, mas as pessoas achavam, todas elas, as preços iam parar e não iam subir. Para isso tínhamos que ter inflação zero. Mas as pessoas e ela não existe. Oh, Carlos, mas o problema é que as pessoas não perceberam isso. Olha, eu tive pessoas a dizer-me assim: eu não consigo perceber como é que eu vou ao supermercado e com o IVA zero isto travar o aumento. Continua igual. A medida é travar o aumento. Pronto, mas o impacto estamos compreendidos. O impacto que tem a redução. Estamos a avançar muito. Vou dar a palavra ao Mário sobre o 25 de Abril e o que é que quer dizer nos tempos atuais para o 25 de Abril. O 25 de Abril não é sempre o mesmo. Ou se não tem sempre a mesma áurea. Sim, por acaso acabei de chegar da Baixa, onde adquiri meia dúzia de cravos vermelhos para pôr em casa, porque eu gosto sempre de reviver e comemorar esta data que, devo dizer-vos, eu ainda... Sabe a história do cravo vermelho? Sei, muito jovem, mas na minha vida social foi o dia mais feliz da minha vida. E, portanto, eu, na minha vida social e política, Que idade é que tinha 22 anos. 21, estava quase a fazer 22 anos. E portanto, vivi intensamente, até porque eu estava na iminência, embora tivesse adiamento militar, eu estava na iminência de, com azar, participar dessa infernal reunião. Bom, de qualquer forma, o 25 de Abril tem vindo paulatinamente a perder importância política. Recorda-se, enfim, de ano a ano esta data, faz-se uma sessão especial na Assembleia da República e não passa disso. Porque, do ponto de vista, digamos, da educação dos jovens, etc., não se fez, não se ensinou a perceber o que era o Portugal antes do 25 de Abril e o que era o Portugal que se foi construindo depois do 25 de Abril. Mas aqui entronca uma questão que eu gostaria de levantar em poucos minutos, que tem a ver com a intensidade e a qualidade da democracia em Portugal. Haveria muita coisa a fazer, porque a narrativa oficial tem sido no sentido de proporcionar cada vez mais abstenção às pessoas. Isso nota-se nos resultados eleitorais. As pessoas hoje em dia, designadamente os jovens, não estão conquistados para a participação política e para terem uma vida ativa politicamente. A não ser, claro, desde que estejam muito em jotas, em pequenas franjas e enfim, a fazer pela vida. Depois, o que temos atualmente, o que é que nós temos atualmente? O 25 de Abril sempre teve muitos inimigos. Os mais velhos recordar-se-ão isto. O 25 de Abril não me agradou a uma grande parte da população portuguesa. Não me agradou. Essa população portuguesa, que era, enfim, ligada... A população portuguesa é que 3 ou 4 dias estavam a fazer uma manifestação de apoio ao Marcelo Caetano. Sim, sim. Não. Essa parte da população, ligada aos grandes interesses, ligada à Igreja, ligada a uma série de poderes obscuros, sempre existiu. E tinha tática eleitoral.
Eu recordo-me do Dr. Francisco Sá Carneiro, no primeiro congresso do PSD, dizer pelo socialismo, do PPD, pelo socialismo. Portanto, tinha um tática eleitoral. Eu não estou a dizer que, naturalmente, não estou a dizer que o Dr. Francisco Sá Carneiro, que eu até tive prazer de conhecer pessoalmente, que fosse uma pessoa fascista, digamos assim. Não era. Era um homem da ala liberal, da União Nacional, e, portanto, já tinha, enfim, preocupações de ordem social muito diferentes daquelas que tinha a Ação Nacional Popular e da Liberdade e Democracia. Mas eu recordo, porque eu vi isso, de ver muita gente que era contrária ao 25 de Abril, que não gostava do 25 de Abril, meter-se no PPD, na altura, e depois foi criado o CDS. E até no PS, e no PS, digo não, porquê? Porque o PS, fundado em 1973 na Alemanha, o PS, no fundo, a Ação Socialista já existia. E havia, até relativamente às eleições de 69 e 72, havia uma grande dicotomia entre as pessoas mais ligadas à Ação Socialista e aquelas mais ligadas ao Partido Comunista. Já houve dissensões várias nessa altura. Por exemplo, a de saber decidir se devia ir às eleições ou não em 1969 e 1972. Não é? Sim. E, aliás, isso foi notório. Vê-se, por exemplo, que houve um movimento congregador das forças, digamos, oposicionistas ao regime, que foi o Congresso de Aveiro. E nós vimos, em 1973, a unidade, dos oposicionistas, dos democratas, que houve naquele Congresso. Foi uma coisa absolutamente gigantesca. Bom, mas eu queria falar, não perder o fio, e queria dizer, esta esquerda que nós temos não se reinventa. E é com muita tristeza que eu vejo isto. Quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, não se reinventam. Ainda hoje estão a pagar, e vão continuar a pagar, pelo chumbo do orçamento do Governo, cujo consequência sabiam que ia ser a dissolução da Assembleia da República. Eles sabiam disso. Já mudou uma nova esquerda. Sim, mas o LIVRE ainda tem uma expressão mínima. Ainda tem uma expressão mínima. Mas tem uma atitude diferente. Sim, mas é uma expressão mínima. Porque esta esquerda continua com o mesmo discurso que tinha ao longo destes anos todos. Não se reinventa, não traz para a política jovens, não tem um discurso inovador. Não tem. O PS, claro, em maioria absoluta, como eu sou um bocadinho avesso às maiorias absolutas, mas o PS, em maioria absoluta, tem uma tendência de arrogância que às vezes é inexplicável. E ainda por cima, cria casos e casinhos, mais casos, mais casinhos, cria uma série de atrapalhadas, a TAP é o exemplo disso, que desgastam a imagem do governo. Desgastam a imagem do governo e desgastam a imagem daquilo que foi pensado em termos de esquerda para o país, de recuperação de salários, de rendimentos, etc. Também desgastou isso. Temos um Presidente da República cujo único e principal desiderato é fazer regressar ao poder a sua família política. Não consegue, porque... Não toda. Sim, mas a família política não é toda. Tem preferidos. Tem, o Filipe Passos Coelho, por exemplo. Claro que eu admito que ele não possa, como o Sr. Dr. Luís Montenegro, que, aliás, não tem qualidade. Vamos ser claros, o Luís Montenegro não tem qualidade. Mas sim, uma boa, vai só... E depois temos uma comunicação social que é de manhã à noite a desfazer em cima do governo do Partido Socialista. De manhã à noite. E isto, naturalmente, cria problemas. O Chega está a subir. Vejam bem o que acontece, para terminar. O Presidente Lula veio a Portugal. Vejam o que a direita sustenta em termos de tentar impedir uma coisa que é normalíssima, ser recebido na Assembleia da República, é a Casa da Democracia. E já agora queria ler-vos aqui um artigo 322 do Código Penal português, que diz o seguinte,
Quem atentar contra a vida, a integridade física ou a liberdade de pessoa que goza de proteção internacional, encontrando-se o ofendido em Portugal no desempenho de funções oficiais, é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. E quem ofender a honra de pessoa que goza de proteção internacional e se encontra nas condições referidas no número anterior, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa. Quem são esses? Gozam de proteção internacional, para efeitos expostos nos editores, chefes de Estado, incluindo membros de órgão colegial que exerçam nos termos constitucionais as funções de chefe de Estado, chefe de governo, etc. Portanto, o que é que o Ministério Público e a Polícia vai fazer aqueles senhores que o Chega regimentou para se juntarem junto à Assembleia da República? O que é que vai fazer? Estou para ver. Já percebi. Nuno, o 25 de Abril, como o vírus, como é que o tens vivido ao longo dos anos? Eu nasci em 76. Eu sei. Por isso é que eu não tenho vivido ao longo dos anos. Só vivi virtualmente da história, ter o privilégio de ouvir pessoas como o Eldano, que durante anos sofreram aquilo que foi o passado antes do 25 de Abril, mas eu tenho uma perspectiva diferente, que é, eu considero que hoje nós temos um Partido Comunista e um partido, o Bloco de Esquerda, que perderam as suas bandeiras. Eles agora não têm bandeiras. A radicalização do discurso só se for pelas manifestações, porque eles não têm nem bandeiras. E vejam o seguinte, aquela candidata ao Bloco de Esquerda, a Mortágua, ela já mete muita água, não é só de nome, ela mete muita água, porque já está coxa, não é? Alguém que foi constituído à abolida 3 dias depois de anunciar uma candidatura ao partido, é mesmo para esfrangalhar o Bloco de Esquerda. Já foi ativado, portanto. Mas não interessa, mas ficou lá a mancha. O problema é nova, está lá, pumba. Depois, A notícia é que conta. a notícia é que conta. Se você perguntar a 10 pessoas, Eu não lembro, ninguém sabe. Não faz a comunicação social. Eu não sabia que ele tinha sido arquivado. Depois temos que, na verdade, o problema estrutural que nós hoje temos não é só em Portugal, é a falta de políticos na Europa. A falta de lideranças. Mas voltando à questão portuguesa... Nacionais e internacionais. Mas voltando à questão portuguesa, eu no 25 de Abril acho que nós estamos na altura. Nunca de esquecer o passado, ok? O passado faz parte da nossa história. Eu não queria fazer comparações com o futebol, mas, por exemplo, o caso do Futebol Clube do Porto, que nos dá muitas alegrias, o Benfica já não dá tantas, porque é só no canal de história, é aquele preto e branco que se vê lá, o clube, é ganhado do passado, mas tirando isso, faz parte da história. A questão que se põe é para a frente, e nós agora temos um desafio muito grande, é o desafio digital. O desafio da liberdade, dos direitos, liberdades e garantias que nós temos em causa agora no digital. Eu tive há tempos, acho que é um privilégio, tive com uma senhora que tem pouco mais de 49 anos, que trabalhou em 57 países já, a dar formação. Eu diria que ela é uma hacker dos bons, ok? E ela dizia uma coisa muito preocupante, ela dizia assim: os próximos anos nós não vamos ter guerras bélicas, nós vamos ter guerras, cyberguerras, ok? E nós já estamos a sentir isso. A Ucrânia, neste momento, tiveram uma série de ataques que, se não fossem os americanos a segurar aquilo, tinha sido um 31. E foi desde atacar as centrais que eles tinham elétricas, tudo através de cyberataques. Hoje, os senhores da Coreia do Norte têm-se alavancado a forjar muitos ataques de malwares a muitas empresas e a sacar dinheiro para alimentar estruturas político-partidárias. Esse, para mim, é um dos grandes desafios que nós vamos ter. E depois, o outro grande desafio que nós vamos ter é a inteligência artificial. O que é que isto vai impactar na nossa sociedade? Vai pôr em causa as liberdades e garantias. Os direitos, liberdades e garantias também. E esse, para mim, é os 2 grandes desafios que tem. É verdade que é importante a história, mas também é importante nós prepararmos o futuro. E eu acho que a nossa sociedade não está... Nós ainda nem imaginamos bem o que é que vai ser o futuro com essas realidades. Eu nem vou à questão de desmantelar empresas. Nós hoje temos empresas que deixaram de ter mão de obra e passaram a ter robôs. Portanto, tem lá só um senhor vestido de branco, parece estar num hospital,
carreguem no botão e então olhar para aquilo, está tudo a correr bem, ao autoturno e isto fez-se, não é? E isto é um problema. Mas a inteligência artificial, o desafio da nova geração, do que diz respeito ao digital, é muito importante. Mas acho que há uma coisa, que é as escolas, como têm lá a fotografia do professor Marcelo, não significa que o pessoal ache que tudo que o Marcelo diz e faz bem. Eu acho que o Marcelo, eu peço desculpa de discordar de si, eu acho que o Marcelo não quer trazer a família política porque ele não tem família. Ele é sozinho, ele não tem família, ele só pensa nele, não é? Portanto, o Marcelo tem uma questão, ele tem que andar de um lado para o outro, senão não aparece Mas está a analisar o discurso das suas prerrogativas constitucionais e dos seus poderes constitucionais. Banaliza completamente, porque as ameaças são constantes de que dissolve a Assembleia da República, que são constantes. É um estilo. Mas um estilo imperdoável. Não se pode perdoar esse estilo. Mas veja o seguinte. Não se pode perdoar agora o programa. Mas posso falar sobre o 25 de Abril? Não há liberdade para falar. Agora está a liberdade ao Carlos para falar para acabar o programa. Vocês decidirem por maioria, 25 de Abril é só daqui para aí, bem, não há problema nenhum. Eu estou aqui situado entre o Eldad e o Nuno Camilo quanto à cronologia do nascimento. Eu nasci um bocadinho antes do 25 de Abril, mas era muito pequenino. Mas tenho uma recordação de que no domingo seguinte vi toda a gente com os cravos na lapela e aquilo chamou-me a atenção. Eu tinha 6 anos na altura e perguntei à minha mãe mas que raio, porque é que há toda a gente com flores iguais na lapela, e depois ela explicou que tinha havido uma revolução e portanto retive que andava toda a gente eufórica, num estado de euforia nas ruas. Mas eu queria também, a propósito do 25 de Abril, referir os 50 anos de história do PS que foram assinalados a semana passada. Por acaso é um tema e que não tratámos aqui hoje, mas que, claro, com estes 49 anos do 25 de Abril e 50 anos do Partido Socialista, o PS acaba por ser indissociável da vida democrática do país e o grande garante de estabilidade que tem sido da nossa democracia, e penso que cada vez mais, atualmente, é um garante de estabilidade, visto que à esquerda, concordo com o que disse o Eldad Mário, que os partidos não se estão a reinventar, estão agarrados a velhos dogmas, sem capacidade de encontrar novas causas, sem capacidade de encontrar novos públicos e, portanto, a definhar e a alimentar uma extrema-direita perigosa que tem um discurso apelativo para as pessoas mais distraídas, porque se formos ver com atenção programas eleitorais são coisas assustadoras e, portanto, só os mais distraídos é que poderão engrossar essas fileiras. Queria só dar 2 casos práticos, exemplos, porque também se percebe melhor com exemplos, como dizia no Camilo, sobre o que é que eu acho que deve ser feito relativamente aos valores e ao património do 25 de Abril. É preciso investir muito na educação, na escola. Eu ontem tenho uma enteada que tem 12 anos e anda no 6º ano, e ela hoje de manhã levou para a escola este trabalho que eu ajudei a fazer, mas que foi pedido pela professora de História do 6º ano. Isto significa que todos os meninos daquela turma tiveram que, durante o fim de semana, elaborar um trabalho sobre o 25 de Abril. O que é que o trabalho implica? Pesquisa, adquirir conhecimentos, e ela, em 3 dias, adquiriu uma série de conhecimentos completamente novos, mas que vão ficar, que vão ficar na memória, e vai ser feita uma exposição com os trabalhos de todos os meninos. Acho que isso que é importante. Na minha qualidade também... As autarquias têm sido feito um trabalho meritório sobre isso, sim, com as escolas. Com as escolas. Na minha qualidade de Presidente da Assembleia Municipal da Alfândega da Fé, a tradicional sessão solene era a intervenção do Presidente da Câmara, a intervenção dos representantes de cada partido e a intervenção depois do Presidente da Assembleia para encerrar. O que é que eu propus este ano, e que foi aceito, quer pelos partidos políticos, quer pelo Presidente da Câmara, foi aos partidos políticos reduzir para metade o tempo, o do Presidente da Assembleia Municipal, eu próprio, prescindir, o da Câmara Municipal também prescindir, e ter 6 alunos da escola de diversos níveis de ensino a participar, a darem contributos. Vai haver um poema, vai haver intervenções sobre paz, sobre democracia, sobre
liberdade, valores do 25 de Abril, mas que são mais que valores, que nós temos transmitidos a eles como sendo um património que eles têm que lutar permanentemente por ele, porque não está adquirido, nunca está adquirido. E essa é a grande mensagem. E nós temos o exemplo da paz, que pensávamos que nunca mais haveria guerras, nem sequer se precisava de exércitos, e gastar dinheiro em defesa e gastar dinheiro em defesa era dinheiro mal gasto, e chegámos à conclusão que esses valores estão sempre a ser postos em causa. O Carlos Braz andava a pôr músicas novas. E deve ser o hino do PSD que ele disse: pão, paz, povo e liberdade. Democracia, paz e liberdade. Muito obrigado por apresentar o favor e viva o 25 de Abril. Viva o 25 de Abril. Forever. Você já